Então, nossa aula de hoje nós vamos falar de momento linear e impulso, certo? Então, quando é aplicado uma força sobre um objeto num certo intervalo de tempo, né, a força aplicada no objeto no intervalo de tempo nós chamamos de impulso, certo? E também vamos ver a colisão, certo? Colisão entre duas partículas, aqui de forma direcional, pode ser bidimensional também, tá bom? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, que ele está muito grande. Ctrl menos. Pronto. Não foi. Vamos lá. Vamos falar de momento linear. Momento linear. Então, o momento. Opa, a canetinha quer me trollar aqui. Momento linear. Momento linear, ele é representado pela letra P, é uma grandeza vetorial, por isso precisa de direção e sentido para ficar perfeitamente caracterizado, né? Além, obviamente, da intensidade da unidade. Ele é dado pelo produto entre a massa e a velocidade do corpo, certo? Então, a direção e o sentido do momento linear depende aí da velocidade, está relacionado com a velocidade. A unidade no sistema internacional é dado por massa. Massa é quilograma e a velocidade, a unidade é metro por segundo. E que nós vamos ver que isso daqui também vai ser chamado de Newton vezes segundo, certo? Então, está aqui o nosso momento linear, produto entre a massa e a velocidade do corpo. Vamos analisar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força é igual a massa. Não existe gravidade. Aceleração. A gravidade, se fosse a força-peso, massa vezes a gravidade, né? Massa F igual a MA, né? Essa força aqui é a resultante de todas as forças. Assim como a aceleração de todas as acelerações das partículas, certo? Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar a aceleração em termos de derivada, certo? Então, dv dt é a aceleração, tá bom? Derivada da velocidade em função do tempo. Derivada da velocidade em função do tempo. Daí nós temos que a força resultante é igual, eu vou pegar essa massa e vou colocar para dentro aqui da derivada. Como é que vai ficar? d mv dt, certo? d mv dt. E quem é massa vezes a velocidade, que nós vimos há pouco? Quem é massa vezes velocidade? Que fórmula é essa? Que
fórmula é essa? Massa vezes velocidade. Ele aqui, ó. É o momento, né? É o P, né? Isso aqui é o P. Então, temos aqui dp dt. Ou seja, é a expressão da segunda lei de Newton relacionado com o momento. Com o momento. Certo? Então, isso daqui também é a segunda lei de Newton. Deixa eu salvar aqui. Vamos agora analisar essa imagem aqui, ó. Então, o momento linear, também chamado de quantidade de movimento de uma partícula, é dado pelo produto entre a massa e a velocidade. Então, é uma grandeza vetorial, onde a unidade no sistema internacional é quilograma vezes metro por segundo. Então, o momento linear e a segunda lei de Newton. Força resultante, ou a soma de todas as forças, esse é um sinal de soma, né? O nome dessa letra é sigma, maiúsculo. Então, sigma representa a soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Massa, aceleração em termos de derivada, dv dt. Colocando a massa, que é constante, aqui para dentro. mvv é dp. Então, soma das forças, ou força resultante, derivada do momento com relação ao tempo, como nós vimos há pouco, né? Aqui é para demonstrar como o momento é uma grandeza vetorial. Aqui ele colocou como Q, lá no ensino médio a gente chama de quantidade de movimento, é o Q, né? Qzinho. Aqui no ensino superior a gente chama de momento linear, é o P, certo? Então o que importa é lembrarmos que se os vetores estiverem no mesmo sentido, nós vamos somar os vetores. Se os vetores estiverem em sentidos opostos, nós vamos subtrair os vetores. Se os vetores estiverem ortogonais, né, ou perpendiculares entre si, o que quer dizer isso? Forma um ângulo de 90 graus. Nós vamos ao teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos seus catetos. Aqui a hipotenusa é a resultante. E os catetos é o valor de cada momento dado. Se for um ângulo θ qualquer entre eles, a gente usa a lei dos cossenos, que começa com o teorema de Pitágoras, essa parte aqui, ó, quadrado da hipotenusa mais o quadrado da soma dos catetos, soma duas vezes os momentos 1 e 2, vezes o cosseno do ângulo. Na verdade, aqui deveria ser momento 1 e 2. Ele repetiu. Bom dia, Fernanda. Estava falando aqui dos vetores agora, né? Quando os vetores têm o mesmo sentido, nós somamos os vetores. Quando os vetores têm sentidos opostos, nós subtraímos os vetores. Quando os vetores são ortogonais ou perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, usa teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então aqui são os catetos e a resultante é esse aqui, ó, que é a hipotenusa. Quando for um ângulo qualquer, né, nós vamos usar a lei dos cossenos, que começa inicialmente como o teorema de Pitágoras, quadrado da resultante, quadrado do momento 1 mais o quadrado do momento 2, mais duas vezes o momento 1, momento 2, cosseno de θ. Aqui tem Q1, Q1, mas o correto é Q1, Q2, certo? Mas o Q, quantidade de movimento, nós chamamos mais no ensino médio. Aqui a gente chama de momento linear, e a gente expressa por essa letra P.
que é a massa vezes a velocidade, tá bom? Massa vezes a velocidade. Antes de fazer um exemplo, vamos falar de conservação do momento. Importantíssimo isso aqui para colisão. Conservação do momento. Conservação do momento linear. Nós vimos que o momento é massa vezes velocidade, certo? A variação do momento, é dado pelo momento final menos o momento inicial. Se a resultante das forças externas for nula, a variação do momento ela é zero. Logo, se a variação do momento não se altera, o momento final menos o momento inicial serão iguais. Momento inicial, passando para o primeiro lado aí da igualdade, é igual ao momento final. Ou seja, o momento antes de uma colisão é igual ao momento após uma colisão, certo? Imagine que nós temos uma massa m1 com velocidade v1 na direção horizontal e sentido para a direita, e uma massa m2 com velocidade v2 também para a direita. Se a velocidade v1 for maior que a velocidade v2, ou seja, se o de trás for maior que a velocidade da frente, ele vai colidir, certo? Então, na colisão, isso usa em colisão e em explosão. Na colisão, o momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão. Então, antes da colisão, nós temos o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2. E após a colisão, temos o momento da partícula 1 após a colisão, vou chamar de linha, e o momento da partícula 2 após a colisão, que eu estou chamando de P2', certo? Então, quem é o momento? É a massa vezes a velocidade com relação à partícula 1. Mas quem é o momento 2? É a massa vezes a velocidade de 2. Quem é o momento após a colisão de 1? É a massa de 1 vezes a nova velocidade que ele vai adquirir, que eu vou chamar de V1'. Quem é o momento da partícula 2 após a colisão? É a massa vezes a nova velocidade que ele vai adquirir após a colisão, certo? Então, isso aqui é muito cobrado no CEDERJ, colisão, tá bom? Então, aí vai depender do tipo de colisão, a gente pode reduzir essa expressão aqui, certo? Então, aqui é conservação do movimento, do momento linear. Momento antes
é igual ao momento após uma colisão, uma explosão, etc. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá para o slide. Vamos lá. Essa questão foi questão de uma AD ou AP, certo? Essa aqui, que eu vou deixar para vocês. Eu acho que eu vou responder essa também para a gente rever. Essa eu vou deixar para vocês. E essa tá no meu canal no YouTube. Quando eu mandar em PDF, vocês vão clicar aqui, ele já vai direto para o canal, tá bom? Você já assiste. É bem trabalhosa essa questão aqui, mas é bem interessante. Vamos resolver essa e essa. Qual a velocidade de um projétil, sabendo que ao ser disparado por um rifle, este recua livremente a uma velocidade de 0,6 metros por segundo? A massa do rifle e do projétil são, respectivamente, 3 kg e 4 gramas. Então vamos lá. Qual é a velocidade de um projétil? Velocidade a gente representa pela letra V e vamos colocar VP como velocidade do projétil. Sabendo que ao ser disparado um rifle, ele recua livremente a uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Então, a velocidade do rifle, ao ser disparado por um rifle, este recua. Este é o rifle, né? Recua 0,6 metros por segundo. Então, velocidade do rifle, que eu vou chamar de VR, velocidade do rifle é de 0,6 metros por segundo. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter que colocar aqui um sinal negativo, menos 0,6. O que significa esse sinal negativo? Significa que o significado físico é que ele recuou, certo? Então, significado físico significa que ele recuou. Significado físico. Recuo do rifle. Recuo do rifle. Certo? Foi que ele disse mais. A massa do rifle e do projétil são respectivamente 3 e 4. Massa do rifle e massa do projétil. Rifle 3 quilogramas e do projétil 4 gramas apenas, né? Observe que não estão na mesma unidade, certo? Então temos que deixar na mesma unidade. Então se eu dividir aqui por 1000, vai ficar 0,0004 quilogramas. Tá bom? Eu posso deixar tudo em gramas? Pode também, porque apesar de quilogramas ser nossa unidade no sistema internacional, nesse tipo de questão a gente pode deixar em quilograma, porque eles se anulam. Vamos ver aqui, ó. Então, momento antes é igual ao momento após a colisão. Vamos usar a conservação do momento, certo? Antes da explosão, que não é colisão, no rifle há uma ignição, né, uma explosão no disparo. Então, antes não há
não há disparo, então o momento antes é zero, certo? Eu vou ter o momento após o disparo, né? O momento do rifle mais o momento do projétil, certo? O projétil está dentro do rifle, não tem velocidade, só vai ter velocidade após o disparo. Então, nós temos que quem é momento é a massa vezes a velocidade, momento, massa vezes a velocidade. Momento do rifle, velocidade do rifle, momento do projétil, velocidade do projétil. Então, massa do rifle vezes velocidade do rifle, menos 0,6. Massa do projétil, 0,004, vezes a velocidade do projétil. Vou pegar isso aqui e passar para o lado esquerdo da igualdade. 0,04, 1, 2, 3. Acho que eu coloquei aqui um zero a mais. Vou corrigir. Então, aqui está certo. 1, 2, 3. Esse aqui que estava errado. 0,04. VP. Então, velocidade do projeto. Passei para o lado esquerdo, fica negativo, né? Aqui 3 vezes 0,6 dá menos 1,8. Todos os dois lados estão negativos, vou multiplicar por menos 1. Então, VP é igual a 1,8 dividido por 0,004. Quem está com calculador aí para fazer essa continha, 1,8 dividido por 0,004. Quanto é que dá? 1,8, não é isso? Isso. Dividido. 8. Dividido por 0,004. 4. Deu 450. Pronto. 450 metros por segundo é a velocidade do projétil. Certo? Novamente, questão da DOAP do SADERJ, mesmo procedimento. Qual é a velocidade de um projétil? VP, velocidade. Qual a velocidade de um projétil? Sabendo que, ao ser disparado por um rifle, este recua livremente a uma velocidade de 0,4 metros por segundo. 0,4 metros por segundo. A massa do rifle e do projétil são 3 kg e 2 gramas. 3 kg e 2 gramas. Massa do rifle e massa do projétil, certo? Dessa vez eu vou fazer o seguinte, ó. Como nós sabemos da questão anterior, vai dar um momento de um lado é igual ao momento do outro lado, certo? Então, massa vezes velocidade é igual a massa vezes velocidade. De um lado o projétil, do outro lado o rifle. Observe que agora eu omiti o sinal negativo, certo? Para que deixasse isso tudo aqui positivo, tá bom? Então, como eu quero a velocidade do projétil, então vai ficar a massa do rifle, velocidade do rifle sobre a massa do projétil. Então vamos só substituir massa do rifle
Vamos agora deixar em grama, ao invés de quilogramas. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, 3.000 gramas. Porque aqui, ó, massa do rifle, 3.000. Vou deixar unidade, só para a gente perceber. Gramas, velocidade do rifle, 0,4 metros por segundo. Massa do projétil, 2 gramas. Ó. Cortamos o grama com grama, sobrou a metro por segundo, que é a unidade que vai ser a velocidade do projétil. Então, velocidade do projétil, 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Faça aí 1.500 vezes 0,4. 1.600. 600 metros por segundo. Eu posso falar com a galerinha do YouTube? Ok, gente, sem dúvida, tranquilo. Então, eu vou deixar essa para vocês. A resposta já está aqui. Tchau! 14 Tchau. metros por segundo. Vamos ao mesmo raciocínio, não muda nada. Essa daqui vocês vão assistir no YouTube. É mais trabalhosa porque tem lançamento oblíquo aqui, certo? Quais as questões que nós vamos fazer mesmo? Oi? Quais as questões que nós vamos fazer mesmo? Essa que tem interrogação. Uhum. Quando tiver interrogação, é para vocês tentarem, tá bom? Essa já está feita no YouTube. Vamos agora para impulso. 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 Nós vamos apresentar pela letra J, certo? Ou pode ser I. No ensino médio a gente chama de I. No ensino superior nós chamamos de J. Tá bom? O impulso. Então, nós vimos lá na segunda lei de Newton que a resultante das forças ela é dado por dp dt. Segunda lei de Newton em função do momento linear, certo? A segunda lei de Newton que nós conhecemos, que nós vimos há pouco, é massa vezes aceleração. Os dois equivalem à lei de Newton, segunda lei de Newton. Então, se eu isolar o dp é igual a FR dt, certo? E se a gente integrar dp integral de FR dt, nós temos isso aqui, ó, do lado direito, a integral do lado direito é o nosso impulso. Isso aqui é o nosso impulso, certo? Deixa eu só melhorar esse sinal da integral aqui que ficou. Não ficou legal. Então a soma, né? Integral é uma soma. Então isso aqui é o impulso. Então impulso é igual a integral da força vezes dt, certo? Se essa força for constante, né? Se F for constante, a gente pode tirar isso da integral e fazer apenas, eu não vou chamar de J não, melhor, não vou chamar de I não, vou chamar de J para lembrarmos, estamos no ensino superior, é J, né? Então, J, o impulso, é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, força, o dt aqui é o intervalo de tempo, certo? Se a força for constante, tá bom?
Então, forma do impulso para uma força constante e aqui para uma força variável que depende do tempo. Deixa eu colocar aqui. Para uma força variável que depende do tempo. DP é de pressão mesmo? Desculpe, não entendi. O P de DP lá no início da redução na fórmula é de Aqui? pressão mesmo? Não é pressão aqui. Aqui é momento linear. Ok. Foi isso a pergunta? Sim. Porque aqui o momento linear é a massa vezes velocidade. Então esse P aqui não é de pressão não. É o produto entre a massa e a velocidade. Certo? Nós chamamos de momento linear. Porque às vezes confunde muita pressão também é P, né? A gente pode se confundir. Então cuidado. Vamos observar que aqui a unidade de força é Newton e o tempo é segundo. Então a unidade do impulso é Newton vezes segundos no sistema internacional. Tá bom? Ok? O que eu posso fazer aqui mais? Se a gente pegar essa expressão aqui, deixa eu ver se dá, né? A integral de dp é igual a j, né? Essa integral aqui nós vimos com o impulso. O impulso é o j, né? É j. Integrando isso aqui, como aqui é uma constante, vai dar a variação do momento, certo? Igual a j. Ou seja, o impulso é a própria variação do momento linear. Isso daqui nós chamamos de teorema. Importantíssimo. Melissa? Teorema do impulso. Teorema do impulso, teorema do impulso momento com momento linear. Certo? Então lembre, variação em física é sempre o final menos o inicial. Então momento final menos momento inicial. Tá bom? E só lembrando uma coisa que nós vimos antes, que eu poderia deixar para agora, mas fiz antes para a gente resolver aquelas questões, certo? Se a força resultante for zero, ó, se essa força aqui for zero, o impulso vai dar zero, porque zero vezes o tempo dá zero, né? Se a força resultante for zero, o impulso será zero. Pegando o teorema, o impulso, momento final menos o momento inicial. Se nós jogarmos aqui zero, então passando para o lado esquerdo, positivo, momento inicial igual ao momento final, que nós já vimos que é a conservação. Conservação do momento linear. Ok, gente? Deixa eu salvar aqui, salvar como.
Vamos lá. Continuar aqui. Então, como eu havia falado, o impulso, produto entre a força e o intervalo de tempo, certo? É uma grandeza também vetorial, e a direção depende aí da força. Então, quando um jogador aplica uma força no taco, né? E colide na bolinha, então a força aplicada na bolinha durante um curto intervalo de tempo, isso nós chamamos de impulso, certo? Onde, aqui o teorema do impulso, né? O impulso é a própria variação do momento linear. Aqui, impulso, variação do momento, massa vezes velocidade final, menos a massa vezes velocidade inicial. E a conservação do momento inicial igual momento linear inicial igual momento linear final. Aqui nós temos os tipos de colisão. Colisão elástica, colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. Em todas as colisões, sempre vai haver a conservação do momento linear. O momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão, certo? Então, M1V1 mais M2V2, M1V1' mais M2V', que é as velocidades após a colisão. Então, sempre vai haver em qualquer tipo de colisão, certo? Porém, só na colisão elástica ou perfeitamente elástica, teremos a conservação da energia cinética. Energia cinética, lembrando, energia cinética é meio de mv ao quadrado. Tá bom? Então vai haver conservação de energia apenas na colisão elástica ou perfeitamente elástica. Na parcialmente elástica, vai haver perda de energia. Então, a energia após a colisão é menor que a energia antes da colisão, certo? Houve perda de energia. Assim como na inelástica vai haver muita perda de energia, certo? Na inelástica, após a colisão, os corpos andam juntos, bate e andam juntos, ou seja, a velocidade final da partícula 1 é igual à velocidade final da partícula 2. Ok? Vamos ver questão daqui a pouco para a gente assimilar melhor. E o coeficiente chamado de restituição é a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, ou seja, a velocidade relativa após a colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Está um pouco cortado, mas quando eu mandar em PDF vocês vão visualizar isso aqui, tá bom? Vamos resolver questão para assimilar melhor isso tudo que nós fizemos aqui. Ele diz que uma bola de 2 kg cai verticalmente sobre o solo com velocidade de 20 metros por segundo. Então, uma bola cai sobre o solo, né? Uma bola aqui de massa 2 kg cai com velocidade de 20 metros por segundo. Então ela está neste sentido aqui, né? Caindo em direção ao solo com velocidade V0 de 20 metros por segundo. Ela é rebatida para cima e volta com velocidade de 5 metros por segundo. Então, ela colide aqui com o chão e volta com velocidade de 5 metros por segundo. Minha pergunta para vocês, essa velocidade com que ela bate e volta é uma velocidade
positiva ou negativa? Ela mudou o sentido ou está no mesmo sentido? Mudou. Se mudou o sentido, então muda o sinal, né? Então, a gente acrescenta aí menos 5. Considere a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nosso G em 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu dar uma afastada aqui nesse desenho. O que é que ele quer? Despreze as forças que o ar exerce sobre os blocos. Resolve o problema do referencial inercial da Terra, considerado inercial. Qual o impulso da força resultante que atua sobre a bola durante seu contato com o solo? Qual o impulso no contato com o solo? Na letra B, ele quer: se a bola ficou em contato com o solo durante 0,02 segundos, qual a força média exercida sobre o solo? Então, se o intervalo de tempo de contato foi de 0,02 segundos, qual a força média? Então, qual a força média exercida sobre o solo? Então, vamos lá. Na letra A, temos duas velocidades. Se nós temos duas velocidades, vamos usar o teorema do impulso. Teorema do impulso. Quem é impulso? Momento, a variação, o momento final, menos o momento inicial. O momento é a massa vezes a velocidade. Massa vezes a velocidade. Então, vamos achar o impulso. Se a gente colocar a massa aqui em evidência, né, vai ficar VF menos VI. Mas se a gente quiser substituir antes, não tem problema, vai dar no mesmo. A massa, 2 kg. Velocidade final, 20 metros por segundo, né? Desculpe, a velocidade final não é 20, a velocidade final é 5. Então, menos 5 menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 20. Então, 2 menos 5 com menos 20 dá menos 25. 25 vezes 2 vai ficar menos 50. Vamos deixar em módulo. Vai ficar 50 Newton vezes segundos. Ou, se preferir, quilograma vezes metro por segundo. Porque o impulso, ele é o próprio momento, e momento também é quilograma vezes metro por segundo. Alguma dúvida aí, gente? Nessa resolução? Não, né? Tranquilo. Vamos para a letra B. Ele quer a força média. Nós vimos que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Essa força, nessa expressão, nós chamamos de força média. Impulso dividido pelo o tempo. Certo? Então, a força média, o impulso deu 50 e o intervalo de tempo 0,02 segundos. Então, se a gente quiser, pega esse zero, desloca duas vezes para a direita, vai ficar 2. Esse deslocamento duas vezes para a direita acrescenta 2 zeros lá em cima, né? Então, 5.000 dividido por 2 dá 2.500 newtons, que é a unidade de força, né?
Isso aqui é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Então deslocamos aí 3 vezes. Então 10 elevado a 3 newtons. Deixamos aí em notação científica, né? Ou pode ser ainda a resposta 10 elevado a 3 é 1000, 1000 é um múltiplo chamado quilo. Então 2,5 kilonewtons, certo? Numa prova aberta, vocês podem deixar assim mesmo, 2.500 newtons, né? Então, essas são as outras possibilidades de resposta. Perfeito, gente? Sim. Vamos fazer essa aqui, que é um pouco diferente. Essa aqui eu vou deixar para vocês. Essa aqui tá resolvida já. Vai estar no canal lá no YouTube, tá bom? Então vamos fazer essa, a 2. E eu vou deixar essa para vocês tentarem, certo? A 4. Vamos lá. Questão 2. Ele diz que a figura mostra 2 pontos materiais. A, massa 2 kg. B, massa 2,4 kg. A massa A tem velocidade na direção X, sentido para a direita, com 2,5 metros por segundo. E a velocidade da partícula B, de 5 metros por segundo, sentido para cima. Então elas vão colidir aqui, ó, nesse ponto, certo? Ele diz que é um choque inelástico. Se é inelástico, quando eles batem, eles vão andar juntos. Ele está afirmando que a velocidade após o choque é superior a 2 metros por segundo, certo? Ele já está afirmando aqui, né? Isso quer dizer que a gente vai ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa, certo? Na verdade, essa questão aqui eu fiz para uma galera que estava fazendo concurso da Polícia Rodoviária Federal e cai esse tipo de colisão, né? É colisão de trânsito aqui no cruzamento, certo? Por exemplo, acontece isso. Então, quando eles colidem numa colisão inelástica, né? Eles andam juntos. Então aqui o A, aqui o B, com uma velocidade V', certo? Essas velocidades são iguais, né? Velocidades são iguais. E aqui ele forma um ângulo θ, certo? Então observe que o momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão, tá bom? Quem é o momento antes? É o momento de A mais o momento de B. Eles têm velocidade antes da colisão, os dois, né? E quem é o momento após a colisão? É o momento de A e B que andam juntos. Porém, observe que eles não estão se movimentando, numa direção, numa única direção, no movimento unidimensional. Eles estão se movimentando, né, ortogonalmente, certo? No movimento bidimensional. Então, o que é que vai acontecer? Como aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, certo?
e vamos substituir. Quem é o momento de A? É a massa vezes a velocidade A. Isso tudo ao quadrado. Mas quem é o momento de B? É a massa vezes a velocidade de B. Isso tudo ao quadrado. E após a colisão, nós temos as duas massas, massa de A mais massa de B, e eles assumem a mesma velocidade, porque eles estão andando juntos após a colisão. Isso tudo ao quadrado, certo? E é essa velocidade V' que nós queremos determinar, que é a velocidade após a colisão, certo? Então, V' é o que nós queremos determinar. Quanto é a massa de A? Olhem na figura e me digam quanto é a massa de A. 2 quilogramas. 2 quilogramas. Quanto é a velocidade de A? 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Isso tudo ao quadrado. Quem é a massa de B? 2,4 gramas. 2,4 quilogramas. E a velocidade de B? 5 metros por segundo. Exatamente. Igual, soma das massas agora. Massa de A, 2, massa de B, 2,4, vezes V', que queremos determinar, isso tudo ao quadrado. 2,5 vezes 2, 5 ao quadrado, mais 2,4 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai ficar 2, 5 vezes 2, 10, 11, 12. Então, 12 ao quadrado. 2 mais 2,4 dá 4,4 V', isso tudo ao quadrado. Concordam aí com a minha conta, gente? 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Aqui eu não vou fazer ao quadrado, vou deixar como está. 4,4 V' ao quadrado. Posso fazer a conta? Pode, não tem problema, certo? Mas eu vou deixar assim para ver se a gente resolve alguma coisa melhor. 25 mais 144 dá 169, igual a 4,4 V' ao quadrado. Então, realmente ficou melhor não resolver o quadrado. Ó. Vocês vão perceber agora. Nós temos 4,4 V' ao quadrado, passando para o lado esquerdo, e 169 passando para o lado direito. A gente geralmente coloca os sinais negativos. Como foi a mudança dos dois lados, não precisa, certo? Observe que está ao quadrado, eu vou passar esse quadrado por outro lado, e nós sabemos que quando o quadrado passa para o lado, na verdade ele vira uma raiz quadrada. E raiz quadrada de 169 é exatamente 13. 4,4 está multiplicando, V vai passar para o outro lado dividindo o 13, né? Façam a continha 13 dividido por 4,4. Vai ficar 2, quanto? Aproximadamente. 95. Então, aproximadamente 2,95 metros por segundo. É a velocidade final após a colisão, certo? Então, velocidade final após a colisão. Então, a afirmativa, a velocidade após o choque é superior a 2 metros por segundo?
é superior a 2 metros por segundo, né? Então a V' é maior que 2 metros por segundo. Logo, é verdadeiro. Porque nossa resposta deu 2,95. Essa eu vou deixar para vocês. Essa vai estar já no YouTube. Eu vou mostrar para... eu acho que essa questão tem lá no canal também, no YouTube. Eu vou ver se eu acho qual é e já coloco o link para vocês. Tá bom? Então, a gente encerra por hoje. Tchauzinho para vocês e bom descanso.